O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu há pouco revogar a prisão do deputado federal Daniel Silveira, detido após ameaçar ministros do STF em vídeo divulgado no início deste ano. Na decisão, Moraes define medidas cautelares a serem adotadas em substituição à prisão, como proibição de uso de redes sociais e acesso ou contato com os demais investigados nos inquéritos. Lembrando que no fim de junho, o deputado voltou a ser preso por desrespeitar o uso de tornozeleira eletrônica por cerca de 30 vezes. A nova ordem de prisão foi do ministro Alexandre de Moraes a pedido da Procuradoria-Geral da República. É tema da gente debater nesta segunda-feira aqui no nosso 3 em 1 e eu quero ouvir a nossa Bruna Torlai, por favor. Antes da nossa Bruna Torlai, deixa eu dar um recadinho aqui importante para você que nos acompanha aqui ao vivo na Jovem Pan News, esse nosso 3 em 1, sempre de segunda a sexta-feira, das 5 às 6 horas da tarde, ao vivo aqui na Jovem Pan News, a sua nova opção aqui que você tem, tanto na sua televisão, quanto no seu rádio, quanto nas plataformas digitais. Vamos que vamos, segunda-feira nós vamos voltar agora, principalmente para quem nos acompanha em todo o Brasil. Estamos de volta ao vivo nesta segunda-feira, conversando, batendo um papo aqui no nosso 3 em 1, analisando, procurando trazer um pouco mais de conteúdo para você formar a sua opinião justamente sobre essa notícia que é urgente desta tarde. Alexandre de Moraes revogou a prisão do deputado federal Daniel Silveira. A gente já conversou, né, Bruna, inúmeras vezes aqui no nosso 3 em 1 sobre essa prisão. Você sempre se demonstrou muito contra essa prisão, mas como é que você vê daqui para frente? O Daniel Silveira está proibido de utilizar as redes sociais. Ele já foi preso novamente por desrespeitar o uso da tornozeleira eletrônica. Você acha que agora ele vai andar na linha? Olha, na verdade, a prisão, ela é absurda, é uma prisão que não se justifica, né? Agora a gente substitui a prisão por medidas cautelares. Se desde o início houvesse uma investigação clara, houvesse a apresentação de provas, houvesse um processo legal instituído, né? Esses dias eu recebi aí a nova publicação do O Processo do Kafka, né? Um romance em que justamente a gente vê ali alguém que acorda na prisão sem saber exatamente o que fez. E é muito interessante que esse livro agora volte a circular, né? Foi agora republicado pela Sétimo Selo, mas a gente tem várias outras edições. É importante que todo brasileiro leia esse livro, porque o Kafka lá atrás, né? Ele estava ali falando o que é uma atitude totalitária produz. Produz justamente isso, que uma pessoa um belo dia acorde na prisão e ninguém diga para ela exatamente por que é que ela foi presa. O caso do Daniel Silveira foi um pouco isso, né? Porque crime de opinião não existe. Não está previamente indicado na Constituição. Então, como é que alguém vai adivinhar que se ele exprimir uma opinião X, alguém pode prendê-lo por isso? A gente não tem, porque todo mundo diz, mas as pessoas não conhecem a Constituição. Veja, mas ainda que conhecesse, esse crime não está lá, não está no Código Penal. Né? Então, foi um negócio abusivo. Então, é meio ridículo até a gente imaginar que o Daniel Silveira tivesse que respeitar a tornozeleira. Não fazia sentido, não tinha cabimento. Né? E agora, nessa substituição que a gente vê, eu ainda não consigo entender se é mais, porque a intimidação continua quando você diz para alguém, olha, eu vou deixar você sair da cadeia, mas você não pode ir na rede social. É um negócio que continua sendo um abuso, continua valendo a seguinte ordem. Não diga o que você pensa, porque não frequentar redes sociais significa, eu vou te deixar não ficar na cadeia, eu vou te deixar sair da cadeia, mas contanto que você não abra a boca para dizer o que você está pensando, em especial de mim. Pelo amor de Deus, né? A gente continua na mesma lógica de atitudes típicas de regime totalitário e não de Estado de Direito. Então é algo que continua impressionando, né? Não acho que caiba se perguntar se o Daniel Silveira vai ou não ficar na linha. Eu acho que cabe a gente se perguntar o que é que o ministro Alexandre de Moraes entende por Estado de Direito. Com certeza não é o mesmo que eu entendo, não. E, aliás, não é o mesmo que a tradição liberal entende. O Constantino pode falar até melhor do que eu. Deixa eu passar essa sua pergunta, Bruna, justamente para o Piperno. Como é que o Alexandre de Moraes encara o Estado democrático de direito, Piperno? Ele encara de acordo com aquilo que prevê a lei. Ele entendeu num primeiro momento em que o deputado Daniel Silveira cometeu não exatamente crime de opinião, porque isso não está previsto na Constituição, mas ele adotou liberdade de agressão, de estimular a agressão, e por conta disso ele foi preso. Posteriormente ele foi enviado para casa, quer dizer, em prisão domiciliar. Mas aí
ele descumpriu as determinações de um ministro do STF e foi preso pela segunda vez por isso, né? Nessa segunda vez ele não foi preso por conta daquilo que ele disse lá atrás. Ele foi preso porque ele descumpriu as determinações, as ordens, aliás, de um ministro do STF e por sinal, a Câmara dos Deputados, inclusive, votou a liberação para que ele fosse preso. Quer dizer, ele não foi... Esse processo, ele teve uma outra etapa. A etapa que passou pelos pares dele. E os deputados também votaram por isso. Muito bem. Serrão, como é que você vê justamente essa prisão e, no caso, agora, a revogação dela feita hoje pelo ministro Alexandre de Moraes? Eu vou chamar o meu VAR, sou obrigado a chamar o nosso tradicional VAR, porque essa prisão, ela é determinada pela caneta do Alexandre de Moraes. Porém, quem realmente permitiu essa prisão foi a leniência absurda da Câmara dos Deputados, porque foi a Câmara dos Deputados quem rasgou o artigo 53 da Constituição brasileira em vigor, que garante a liberdade de expressão ao parlamentar no exercício do mandato. Então, Alexandre mandou, não era para a Câmara obedecer, mas a Câmara obedeceu, foi conivente com isso. Como tem sido conivente em várias situações em que o Poder Supremo tenta intervir no parlamento. Agora estão reclamando especificamente da PEC dos precatórios, da decisão das emendas, das chamadas emendas secretas que não existem? Pois bem, são os parlamentares para lamentar que deixam isso acontecer. Então, nossos parlamentares, nossos deputados e senadores têm que reaprender a ter o exercício responsável do equilíbrio democrático que eles não têm. Essa prisão de Daniel Silveira é devida ao parlamento, não apenas ao totalitarismo, suposto totalitarismo de Alexandre de Moraes, que muito bem diz, le suprême c'est moi. Constantino, esse totalitarismo que o Serrão coloca, como é que você vê isso com essa revogação agora feita pelo ministro Alexandre? Continua valendo, já espalhou medo, o arbítrio ficou evidente, não precisa mais seguir a lei, né? Você pode mandar prender pelo crime de opinião, sim senhor, e mais do que isso, né? Você pode criar, por exemplo, o flagrante perpétuo, né? Prisão preventiva por causa de um vídeo. Né? O mandado de prisão em flagrante. É uma coisa bizarra, né? Não é preciso ter estudado direito para saber que isso é bem esdrúxulo. Então, nós estamos diante aqui de um terreno absolutamente pantanoso e uma covardia de uma Câmara dos Deputados que tem foro privilegiado e por isso é julgada pelo Supremo, né? Acabou endossando, chancelando esse arbítrio. O que não quer dizer que dois erros façam um acerto, né? Se todo mundo achar que o Brasil agora é um regime soviético, todo mundo na Câmara e no Supremo Tribunal Federal, isso não vai fazer do Brasil um país democrático e livre, porque a Câmara resolveu, junto com o Supremo, que agora não tem mais Constituição e lei no país, né? Então, tem até senadora que diz que tem que se deitar no chão e pedir para embaixador chinês pisar em cima. Essa é a mentalidade de alguns políticos no Brasil. Então, eu não estou nem aí para o que decidiu a Câmara junto com o STF. Eu estou dizendo claramente que isso é estado policialesco e ilegal. Uma decisão ilegal. Antes tarde do que nunca, revogar essa prisão, mas quando você vai ler a decisão, está lá ainda, crime gravíssimo, não vi qual, né? E ele impedido de se manifestar nas redes sociais. Quer dizer, eu quero lembrar aqui aos nossos ouvintes e telespectadores que Lula, o descondenado por esse mesmo Supremo, Luiz Inácio Lula da Silva, cujos crimes aconteceram, não importa o que diga o plenário do STF, né? Ele podia tuitar preso da prisão, ele tinha rede social ativa. E o Daniel Silveira está proibido de se manifestar em público. Isso é estranho. Outra coisa interessante que eu deixo como pergunta final aqui, Paulo, para reflexão de todo mundo, inclusive até mesmo do Piperno, alguém realmente acredita que Daniel Silveira é uma espécie de terrorista, tipo Marighella da direita, né? É algum tipo de terrorista que está arquitetando e planejando algum tipo de ataque físico às instalações do Supremo e aos ministros do Supremo? Alguém acredita nisso? De verdade? Responde, Piperno. Eu não sei, Constantino, mas eu vou falar para você.
Lá nos Estados Unidos, por exemplo, se alguém dissesse no final de dezembro, por aí, vamos invadir o Capitólio para impedir a saída do presidente Trump, provavelmente seria também tratado como um maluco aí que estava aí expressando alguma opinião totalmente, enfim, que a gente tivesse que desconsiderar e não levar a sério. E aí deu no que deu. Então, essas coisas é bom a gente não menosprezar hoje em dia, principalmente quando parte de um parlamentar. Agora, sobre o Lula, tá lá com o Twitter... Tem parlamentar de esquerda que prega a dissolução do STF. A revolução proletária, a ditadura comunista. Tem parlamentar abertamente enaltecendo até Stalin, Maduro. Tem parlamentar pregando tudo isso no Brasil. Eu não vejo eles atrás das grades. Olha, vou também dizer para você o seguinte, se o idiota do parlamentar quiser defender o Maduro, ou, por exemplo, Daniel Ortega, estou te dando essa de bandeja aí, só posso considerá-lo... companheiro do Lula, né? Só posso considerá-lo um grande cretino. Agora, ele tem o direito de dizer uma barbaridade dessa, assim como um parlamentar de extrema-direita tem o direito de defender, por exemplo, o presidente Buteleb lá de El Salvador, ou Viktor Orbán da Turquia. Agora, se esse mesmo parlamentar de esquerda falar eu sou a favor da dissolução do Congresso, eu vou defender o afastamento dele. Fala, Bruna. O PCO faz isso abertamente. O PCO não tem deputado. Constantino, o PCO não tem deputado eleito, Constantino. Infelizmente, o PCO não tem nenhum deputado eleito. O PCdoB também fala, você tem uma série de exemplos de parlamentares que falaram ao longo dos últimos 30 anos esse tipo de coisa. Na época que o Lula estava no poder, na época que a Dilma estava no poder e o Supremo já tinha essa mania de interferir ali onde ele não devia, não faltavam deputados petistas falando mal do STF. E nunca a gente viu um deles ir preso. Então vamos ter memória, porque memória curta não ajuda a gente a educar o povo. Nem se educar, né? Só muito rapidamente. O PCO não tem nenhum parlamentar, então não tem quem pegar. Não falei do PCO, falei do PT. Não, que o Constantino citou. 30 anos atrás... Mas eu estou citando outro. 30 anos atrás, talvez com o outro Supremo, o entendimento fosse diferente do que era o mesmo Supremo. Muito parecido. Os ministros mudaram. Serrão. O fato concreto é... A Constituição não. A Constituição é a mesma, desde 88. Por favor, mas os cabelos do Supremo, quanta diferença. Os cabelos do Supremo, quanta diferença. E o Poder Supremo, o que ele tem feito até agora é desgastar, é aplicar o rigor seletivo contra o presidente Jair Bolsonaro e seu governo, seus seguidores e muitos conservadores. Então, isso não é justo, isso não é justiça, isso é judiciário.